Oi, pessoal, boa noite. Está no ar oficialmente o podcast Imagem de Erro, né? Esse é o primeiro episódio do podcast. Esse podcast, na realidade, é um sonho antigo meu. Sempre gostei de escutar podcast, sempre gostei de conhecimento de forma geral e ultimamente eu tenho usado muito podcast para me informar, né? Para consumir informação. E eu já vinha pensando, tem um tempo em colocar esse podcast no ar. E recentemente, enfim, retornei de uma viagem e achei que tinha chegado o momento, então tomei coragem e decidi iniciar, né? Como vocês podem ver, com a estrutura ainda um pouco improvisada, mas a gente vai melhorando. O importante aqui é que eu quero que esse seja um espaço, né, da gente compartilhar conhecimento, de ter conversas difíceis, de entender, na verdade, a dinâmica entre o certo e o errado, né? Entender que não existe um certo totalmente certo e não existe um errado totalmente errado, né? Então, aqui a gente vai trazer temas e pessoas que podem trazer pontos de vista diferentes, e esse é o objetivo. Bem, e aí, me apresentando um pouco, né? Eu sou o host do podcast, meu nome é Pedro Feitosa, tenho 32 anos, sou administrador de formação, sou publicitário de formação também, atuo com marketing digital já há 8 anos e venho aí tentando trilhar uma carreira dentro dos negócios digitais, enfim, tudo que é negócio digital, eu estou tentando entender, né, principalmente agora com a era da IA, para que eu me torne um especialista no tema. Mas tenho interesse também em diversos temas, né, como política, negócio, mercado, finanças, melhoramento profissional, enfim, esportes, turismo, lazer. Eu gosto de bastante coisa e vou tentar trazer pessoas aqui que sejam relevantes, né, sejam autoridades dentro do meu mundo aqui, né, que é um mundo pequeno, para a gente conversar sobre. E a nossa primeira convidada é uma pessoa muito especial para mim, que é minha mãe. Não é só porque é minha mãe, mas porque também é uma pessoa de muito conteúdo. E a gente está gravando esse podcast, por coincidência, no aniversário dela. Então, parabéns, mãe. Tudo de bom, te amo. E, enfim, vou chamar de manhã, né? Manhã, ela é fonoaudióloga de formação, né? Ela se formou em 1987. Também é empreendedora, hoje ela tem uma empresa, né, que atua no ramo da fonoaudiologia, mas, enfim, ela vai poder falar depois da trajetória dela, mas é uma pessoa que é uma referência para mim em todos os sentidos, no sentido profissional, no sentido pessoal, e não faria sentido começar esse projeto pessoal sem trazer uma das pessoas mais importantes para mim, né? Então eu uni o útil ao agradável, já que ela tem uma história muito bacana para contar, uma carreira muito legal, eu decidi convidá-la como também um presente, né, de aniversário, né? Por que não falar da história da minha mãe para todo mundo que vai nos assistir, né? Eu sei que, mãe, no começo a gente vai ter um público pequeno, né? Tá começando agora, mas se Deus quiser a gente vai chegar aí em algumas pessoas, né? Em algumas dezenas de pessoas. Então é isso, bem-vinda, é um prazer ter você aqui comigo. E quer falar um pouquinho antes da gente entrar de fato na pauta? Não, eu só queria agradecer, né, seu convite, me sinto, assim, lisonjeada de ter sido escolhida como a primeira, e falar um pouco da minha profissão, falar da minha trajetória, é fácil para mim. É fácil, apesar de não ter sido um caminho fácil, né? Mas tudo que eu vivenciei nesses tantos anos de formada, serviu para o meu crescimento, serviu para eu ser, querendo ou não, reconhecida no que eu faço. E eu sou muito grata pelas oportunidades e por eu ter aproveitado cada uma delas. Legal. Bom, então, aproveitando que você está falando disso, o primeiro passo, na realidade, é entender, né, o que foi essa trilha profissional para você, como foi enfrentar o mercado lá na década de 80, né? 86, não é isso? Eu me formei em 87, eu entrei na faculdade em 84. 84. Exato, e a fonoaudiologia era um curso pouquíssimo conhecido,
Eu, inclusive, antes de me formar, eu procurei conhecer o que era fonoaudiologia, o que é que me esperava. Eu tinha um sonho, assim, de trabalhar na área da saúde, mas, em compensação, eu não me via dentro de hospital, ainda hoje eu não consigo ver sangue, né? E eu queria trabalhar com essa área. E eu fui assistir a algumas terapias de algumas amigas já formadas e fiquei, assim, encantada. Eu entrei ainda insegura, sem saber bem o que é que me aguardava na faculdade. Como eu falei, era um curso relativamente novo. E no desenrolar do curso, nos 4 anos que eu cursei lá na Unicap, eu pude conhecer mais de perto e fui me encantando. Fui me encantando pela área de terapia. Paralelamente, eu fiz o curso de magistério e, quando eu me formei, eu fui atuar como fonoaudióloga escolar. Eu ia para as escolas, eu fazia uma triagem junto com as professoras, com as crianças que tinham dificuldade de fala, de aprendizagem, e foi nesse contexto que eu ingressei no SESI, Serviço Social da Indústria, onde eu fiquei por quase 29 anos. Então, toda a minha carreira, basicamente, foi lá. Eu entrei para ser supervisora de um curso, de um curso não, de um projeto de saúde escolar, onde eu procurava visitar todos os centros do SESI, na época eram 12, Araripina, Petrolina, Caruaru, Ribeirão, eram muitos. Nesse meio tempo, eu fiquei grávida de você, né? E eu viajava, e inclusive os motoristas do SESI ficavam com medo que eu desse à luz numa dessas viagens, porque eu viajei até o finalzinho da gravidez. Araripina, Petrolina, né? Eram 12 horas de viagem no carro, que não era tão confortável. Mas eu gostava daquilo, eu gostava daquele desafio, e principalmente do retorno, porque era gratificante ver as crianças que eu fazia triagem serem encaminhadas para a terapia e evoluírem no aprendizado, evoluírem na fala. Então, isso era muito bom. Legal. E, mãe, só mais uma pergunta. Mas diante desse cenário todo, né? 29 anos é muito tempo. Se você for falar isso para uma pessoa da minha idade, por exemplo, ela nunca vai imaginar que vai ficar 29 anos na mesma empresa, né? E se eu falar para uma pessoa mais nova que eu, aí que não vai mesmo. Mas quais foram os desafios, assim, nesses 29 anos, assim? Você teve períodos de altos e baixos, você, assim, como é que era a questão lá do mercado de trabalho, né? Porque hoje é muito fácil para a gente, por exemplo, a gente tem um LinkedIn, né, que é uma rede social corporativa, a gente tem, é tudo muito globalizado, né? Então, hoje é fácil de você testar a empregabilidade ou algo do tipo. Mas como é que era naquela época, assim, por exemplo, você trabalhou sempre no SESI, né? Mas como é que você fazia para entender como é que estava o mercado, como é que estava seu nível? Não tinha internet, assim, por um período não tinha internet, né? Não tinha essas redes sociais, então como é que era o Não tinha. networking? Na realidade, tudo da gente era, por exemplo, o nosso arquivo. Hoje em dia é tudo digital, é tudo uma maravilha. Coloca lá o CPF, já sai todo o prontuário do paciente. Lá não, lá era um arquivo enorme, porque o SESI, Serviço Social da Indústria, ele atendia todas as indústrias, né? Então, as crianças, no caso que eu atendia, eram dependentes desses funcionários. E você perguntou qual foi o desafio. O meu maior desafio foi entrar no SESI, responsável por esse projeto, onde eu fiquei durante, acho que uns 3 anos, e nesse meio tempo, simplesmente acabaram com a pré-escola. Fecharam toda a pré-escola dos centros do SESI. Ou seja, o meu trabalho, simplesmente colocaram assim em cima do birô e disse, não precisa mais. E isso para mim foi um baque, porque toda a minha capacitação foi em cima disso, de terapia, de triagem, de orientação aos pais, orientação às professoras, e eu senti como se eu estivesse levando uma rasteira, né? Aí minha coordenadora chegou e disse o seguinte, não vai ter mais pré-escola nos centros do SESI, e aqui a gente só vai trabalhar com a saúde do trabalhador, ou seja, na sua área, fono, fala, audiologia e audição. Você vai trabalhar fazendo exame de
audição dos trabalhadores das indústrias, que eu não dominava. Lógico que eu vim na faculdade, então, ou eu fazia isso, ou eu não ficaria no SESI. O desafio maior foi você se capacitar. Eu fiz um curso, uma pós-graduação, na realidade eu fiz 3 pós-graduações no SESI, onde eu me especializei, né, em audiologia clínica ocupacional, e eu me dediquei muito, e ainda hoje eu me capacito, porque conhecimento não é uma coisa estagnada, é uma coisa que você tem que estar atualizando, e eu fui para essa área, onde eu me encontro até hoje. Puxando esse gancho, né? E como é que foi ser mulher, né, no mercado de trabalho, né? A gente sabe que a estrutura trabalhista ainda é bem machista, né? Assim, e a mulher vem ganhando espaço ano após ano, né? E naquela época eu imagino que deveria ter algumas dificuldades, né? Você falou sobre o fato de trabalhar com grávida de mim, né? Como é que era para a mulher naquela época se impor, mostrar sua capacidade, mesmo sabendo que você era capaz? Eles tinham algumas dificuldades pela questão do gênero, ou foi algo que você sempre tirou de letra? Não, naquela época, né, que faz muito tempo, 32 anos você falou, né, fora mais quase um ano de gestação, enfim. Em relação ao curso, fonoaudiologia é um curso, pelo menos na minha época, era predominantemente feminino. Para você ter ideia, na minha sala, na minha turma, só tinham 2 homens. O resto tudo era mulher. Então, assim, para a gente entrar no mercado, a maioria era mulher, realmente. Agora, eu tive, vamos dizer, sei lá, sorte, ou não sei, ou tive por merecimento também, de ter entrado numa instituição séria como o SESI. Em relação ao gênero, eu não tive nenhuma dificuldade, porque lá todo o corpo de fonoaudiólogos era feminino, né? E todas mães também, inclusive passou uma época que estava todo mundo grávida, parecia que estava dando uma febre no setor de fonoaudiologia, onde a gente tinha todos os direitos trabalhistas de licença maternidade, e também eu tive a sorte de ter uma rede de apoio muito boa, que foi a minha mãe, né, onde ela me ajudava bastante para ficar com você, e eu pude retornar ao trabalho, nunca foi empecilho nenhum a maternidade, e eu pude trilhar o meu caminho, que eu me orgulho muito de onde eu cheguei. Tá. E, assim, mas você não me respondeu uma pergunta. Como era para você ficar sabendo do que estava acontecendo no mercado? Por exemplo, hoje tem na área da saúde, né, a questão dos congressos e tudo, que você vai, conhece as pessoas, conhece pessoas de outras empresas, é daquela comunidade mesmo de profissionais da mesma classe, né? Hoje a gente tem isso muito na internet, né? A gente conhece pessoas, troca ideias, aprende, ensina. Naquela época era mais isolado, ou vocês tinham grupinhos também de pessoas, de fonoaudiólogos que se reuniam para trocar uma ideia, enfim? Até hoje temos esses grupos. Agora, lógico que a tecnologia hoje é completamente diferente. A gente fazia reunião mesmo, tinha essa facilidade de celular, quer dizer, tinha celular, né? Mas não tinha essa facilidade de você estar com internet. Internet era uma coisa cara, como eu te falei. Tinha muito, a divulgação era muito através de panfleto nas indústrias, entendeu? As palestras da gente eram completamente diferentes, né? Era data show não, data show foi há pouco tempo, era aqueles slides que a gente passava, era bem, bem complicada a parte de treinamento, entendeu? A divulgação do nosso trabalho era bem, bem difícil, mas isso não foi empecilho, porque a gente estava na nossa época, a gente andava, e o SESI, por ser uma indústria, como eu falei a princípio, séria, ela tinha recursos, à medida que foram aparecendo os recursos mais atuais, eles foram comprando, foram disponibilizando para a gente, e a gente foi levando, foi divulgando cada vez mais. Mas no começo foi bem difícil, a gente não tinha como fazer toda essa divulgação. Então era muito boca a boca, era muito de panfletagem, entendeu? De ter os agentes de negócios indo para as indústrias, vender o serviço, aumentar a carta de clientes, e por aí vai. Legal.
E, assim, entrando nesse assunto da tecnologia e da geração, como foi seu primeiro contato com a geração mais jovem, né, no mercado de trabalho? O que é que você acha disso? Como é que você enxerga essa geração, né? Eu sou da geração Y, né? E ainda tem, hoje no mercado a gente já tem a Gen Z, né, que são pessoas mais novas. Você Uhum. hoje deve trabalhar, né, com pessoas novas porque você ainda está no mercado, né? Então, como é que Tô. você enxerga ela? Eu tô aposentada já há alguns anos, mas assim, eu sempre, quando fazia minhas especializações, eu era uma das mais velhas, né? Porque eu continuei querendo me aperfeiçoar, querendo aprender, querendo me capacitar. Então, tinha muita turma assim, a minha turma era extremamente jovem. Mas não foi um empecilho, eu tenho uma linguagem, eu tenho uma comunicação fácil, tanto com o jovem como com o idoso, até porque na minha área, na minha profissão, eu tenho que ter ser essa facilitadora, né, de se comunicar. Nunca foi empecilho para mim, não. Mas lógico que, querendo ou não, existe, né, o choque de gerações, o que é como você falou a princípio, o que é certo, o que é errado, o meu ponto de vista é diferente do dela, porque eu já venho de uma geração bem mais antiga, né, anterior, e até o curso também, a grade curricular, tudo isso sofreu alteração, e a gente vai se adequando para chegar a um denominador comum, o que é que a gente pode fazer de melhor para o nosso paciente, né? E como é que foi introduzir a tecnologia na sua rotina, tanto na rotina profissional como na rotina pessoal? Eu sei que, vez ou outra, você pede minha ajuda, né? Eu acabo ajudando você com algumas Não, coisinhas, mas eu sei que na maior parte do eu, dia eu perde você, né? Então, como é que foi, a chegada da internet? Como é que foi a chegada do WhatsApp? Como é que é usar, essas ferramentas que antes não tinha para trabalhar e também na vida pessoal? no começo eu fiquei encantada, né, assim, eu ficava, acho que todo mundo, né, eita, internet, eita, celular, mas depois, hoje, particularmente, eu uso bem menos. E em relação à internet, computador, as planilhas chegam para mim praticamente prontas. Eu não sou boa em mexer, mas o básico eu sei mexer, até porque eu trabalho com sistemas. Os sistemas a gente tem um treinamento, já trabalhei com alguns, porque apesar de estar aposentada, de já ter saído do SESI, eu tenho uma empresa, junto com a sócia, onde a gente presta serviço a algumas indústrias grandes, onde elas têm um sistema próprio e a gente tem que ser treinada para poder estar usando esses sistemas. Ô, mãe, e só mais um ponto. Em relação a essa questão que você falou de empreender, que é isso? Hum, é o celular, deixa eu só desligar aqui, desculpa. Acontece, Erro. né? É. Vê, em relação a essa questão do empreender, né? Você Uhum. encerrou seu ciclo lá no SESC, né? Depois de 29 anos e se aventurou aí no mundo dos negócios, digamos assim, né? Virou empresária. E aí você hoje tem uma empresa que você atua no mesmo ramo, mas prestando serviço, né? Qual a Exatamente. diferença? Assim, você agora está trabalhando para você, você achava melhor antes, gosta melhor, acha melhor. Porque a gente não tem aquela obrigatoriedade de bater ponto, existe sim, lógico que existe um planejamento, existem horários a serem cumpridos, uma carga horária a ser cumprida, lógico, mas que a gente ajustando é diferente, você pode se planejar, inclusive, para a sua vida pessoal, eu vou viajar, eu vou fazer um curso, quando a gente está no CLT, como era o meu caso, a gente é mais engessada, né? A gente está numa instituição e a gente tem que trilhar por ali. E a gente tendo a empresa, como eu tenho com essa minha sócia, a gente pode fazer um planejamento onde tanto eu como ela, a gente também tem vida pessoal e também consegue atender de forma satisfatória a todos os nossos clientes. A gente, quando eu preciso me ausentar ou ela precisa se ausentar, a gente está na outra, vai cobrindo na empresa, que são várias empresas, entendeu? Mas é muito bom. Eu como
vamos dizer assim, sócia, né, de uma empresa, eu me sinto bem, eu me sinto confortável nessa posição diferente, vamos dizer assim. Legal. Bom, a gente tá se caminhando para o fim, né? Na realidade, hoje é aniversário dela e eu vou levar lá para jantar depois daqui, para comemorar. Antes, mãe, eu queria só fazer outra pergunta, as últimas, né? A primeira, assim, a gente está vivendo na era da inteligência artificial, né? É muito novo para tudo, assim. A IA, ela fez uma cara como se não sei corresponder, mas a Para IA mim é um vídeo. ela é basicamente um modelo de linguagem, né, que faz tudo por nós, né? Então tem o Chat GPT, que você já deve ter visto mexendo, né? Ele basicamente é um ser humaninho dentro do computador, né? E hoje tem diversos modelos no mercado que estão atuando para acelerar o trabalho do humano, né? Então, assim, responde rápido. O que é que você entende de IA hoje? Para mim, numa palavra, para mim é algo assustador. Eu digo a você que é porque as poucas vezes, logo quando apareceu, aí mostravam imagens das pessoas falando. Você poderia colocar a minha imagem falando coisa que eu não estava dizendo. Eu sei que. Então, para mim, aquilo foi assustador, sabe? Eu disse, nossa, vai dizer coisa que não está saindo de mim. Então, existe esse lado, assim. Eu estou falando na minha santa ignorância, né? É lógico que vai ser usado pelas pessoas sérias de forma correta também, né? Mas, para mim, é um bicho de sete cabeças. Eu não. O único contato que eu tive é do meu celular, que às vezes, não sei de onde, entra como se ele estivesse respondendo alguma coisa para mim. E eu disse, eu nem perguntei. Aí parece o IA respondendo alguma coisa. Tá bom. Mas Tá, passou no teste. E a última pergunta, porque a gente já está chegando no final aqui, se você fosse poder falar uma pessoa, assim, uma referência na sua vida, quem você falaria? Na minha vida pessoal, eu amo muito meus pais, minha mãe principalmente, mas meu pai foi uma referência para mim. Ele foi uma pessoa que se superou em todos os sentidos. Fez faculdade depois de 50 anos, se formou em direito, atuou, morreu como defensor público. Então, lia muito. Ele era uma pessoa que me deu esse prazer pela leitura, ele desenvolveu em mim esse prazer. Ele conversava muito, era muito culto, muito atualizado. Então, ele foi uma referência para mim, para nunca parar de ler, nunca parar de estudar. Então, eu tenho isso para mim, levo para a vida. Massa. É isso. A gente está encerrando aqui o primeiro episódio, né, do Margem de Erro. Como vocês podem ver, né, minha mãe é essa pessoa. Ela não assim, ela teve imagem, né, para errar bastante na vida, como também teve coisas que ela não teve imagem. E eu tenho certeza que é com os erros que a gente acaba aprendendo bastante, né, mãe? Então, Com certeza, com certeza. queria agradecer, o primeiro episódio. Mãe, muito obrigado por topar, né? Tá aqui meu livre projeto. espontânea pressão. Não poderia ter sido outra pessoa. E é isso, gente. Boa noite. Muito obrigado. Valeu, mãe. Valeu, gente. Tchau, tchau. Foi um prazer.